Veja o seguinte, nós temos aqui a questão de 88. Rezem para não cair uma questão desse tipo, que ela é foda de você fazer. Ainda mais com a pressão toda psicológica, o tempo que passa, e você tem mais 29 questões para resolver. Então, glória a Deus e permita que ele não deixe que os caras coloquem uma questão desse tipo. Ó, 3 turistas, né, reunidos num mesmo hotel e dispondo de uma bicicleta que pode levar somente 2 pessoas de uma vez, precisam chegar ao centro turístico o mais rápido possível. O turista A leva o turista B de bicicleta até o ponto X do percurso e retorna para apanhar o turista C, que vinha caminhando ao seu encontro. O turista B, a partir de X, continua a pé a sua viagem rumo ao centro turístico. Os 3 chegam simultaneamente ao centro turístico. A velocidade média como pedestre é de V1 e a velocidade média como ciclista é V2. Com que velocidade média os turistas farão seu percurso total? Essa é uma questão muito, muito interessante, tá? Mas é muito interessante. E eu vou acender uma outra luz que está aqui. Então fica olhando para mim. Um folheto. Show do intervalo, acabou. Volta. Não sei se melhorou a imagem aqui, né? Então veja o seguinte, meus amigos, né? Vamos lá, Ita 88. Vamos dar um zoom out, né? Então ele fala o seguinte: você tem aqui um hotel, você tem aqui o centro turístico. O turista A e B vão até um ponto X, certo? E aí o turista A solta o turista B aqui e diz: vai embora, vai a pé, mano. Se liga, de pegar o outro lá que tá andando. Só que nesse mesmo tempo que até que eles chegam aqui, o turista C, né? O C estava andando a pé com velocidade V1. E esses aqui bonitão, de boa na bike, velocidade 2, né? Daí o cara fala assim: pô, tem que catar o cara aqui, né? Tem que pegar ele pra levar no hotel lá, né? Aí ele volta com velocidade V2 e esse cara continua andando. Esse C aqui, ó. E eles vão se encontrar num ponto E de encontro aqui, ó, no meio. E nesse tempo que eles se encontram aqui, o B deve estar por aqui já, né? Então o B tá andando aqui um certo tempo, né? E daí os dois entram na bike e saem andando. Só que quando os dois chegarem aqui, né, o A e o C, o B também já chegou aqui no ponto turístico, né? Então ele fala: qual que é a velocidade média desse percurso aqui? Aí, porra, fodeu, né? Porra, bem complicado isso. Para resolver isso, vamos utilizar 2 conceitos interessantes, tá? Vamos fazer isso primeiro graficamente, para a gente entender melhor. E depois a gente faz com o conceito de velocidade relativa, né? Veja o seguinte. Vamos chamar isso aqui espaço percorrido e aqui é o tempo, tá? O turista B, vamos pegar o turista B, ele vai primeiro andando com uma velocidade V1, tá vendo aqui? E daí quando chega no ponto X, né? Ou seja, por que eu coloquei V1 isso aqui? Isso aqui é variação de espaço no tempo. Então, veja o seguinte, isso aqui foi a variação. Se você pegar uma unidade de tempo aqui, né? Aliás, o ponto X é bem aqui, tá? Então vamos chamar esse tempo aqui de delta T1. Ok? Esse ponto é bem aqui. Então é a variação do espaço no tempo, né? Então você coloca aqui a razão com que vai mudando essa velocidade. Nisso, até quando chegar aqui, o turista C, que está mais lento, tá vendo que para o mesmo intervalo de tempo ele andou menos, ó. Então ele chegou bem aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, tá? Quando deu delta T1. Então ele está com a velocidade V2. Daí o turista 1 desce da bike, né? E vai andando com velocidade V1, ou seja, tem que ser, essa reta tem que ser paralela a essa, ó, né? Até o ponto turístico, que é onde ele acaba o caminho dele. Nesse instante, né,
o turista V2 ele vai andando. E nesse ponto bem aqui, que é o X, o turista A bem aqui pega a bike dele e volta, né, com velocidade V2, né, até encontrar o turista C num ponto aqui, que é o ponto de encontro E. Isso ele levou um tempo, desde que ele saiu do X aqui, ó, desde que o turista A saiu do X de bicicleta até que ele encontrou, você levou um tempo delta T2, tá? Ao mesmo tempo que esse delta T2, a partir do ponto X, o turista B continua andando com velocidade V1. Você viu que ele está andando bem aqui, ó. Continua andando, ó. Tanto que quando eles se encontraram aqui, o A com o C, ele também estava andando. Aí disso, a galerinha aqui, C e A, pegaram a bike e continuaram com velocidade V1 até chegar no ponto turístico T, né? E isso eles levaram um delta 3. Beleza? Então tem dois jeitos de você fazer esse tipo de questão. Vamos fazer não por um tipo, mas por dois tipos, né? Primeiramente, vamos analisar aqui resolução 1, tá? Resolução 1. Se você for ver o espaço que o cara percorreu, que o turista o turista B ele percorreu, ele fez o seguinte: ele andou delta T1 com V1, então vai ficar V1 delta T1. Depois ele percorreu mais o delta T2 com delta T3, tá vendo aqui, ó, com velocidade V2. Ah, desculpa, viu? Esse aqui é V1 e aqui é V2, tá? A velocidade da bicicleta é V1. Tá? Aqui é V2, aqui é o AIC andando, tá? Então, ele andou V2, delta 1 com T2 mais T3. Isso aqui, lembra que eu falei para vocês, olha aqui, ele, apesar de ele ter várias velocidades, você pode representar todo esse movimento por uma velocidade média, que a gente chama, né? Que seria a que representaria todo o movimento. Então seria essa velocidade média vezes o tempo total de percurso. Ela vai dar o percurso total, né? O comprimento, o espaço percorrido. Então delta T1 mais delta T2 mais delta T3. Ok? O turista A, ele já foi o seguinte: ele andou V1 com velocidade V1, ou seja, andando desde que ele saiu do hotel até o ponto onde ele se encontrou com o turista A na bike, né? Então ele foi V1 delta T1 mais delta T2, e depois ele foi na mordomia lá com V2, né? Delta T3. A mesma coisa, ou seja, a velocidade média dos três representa um valor único que representa como se essa velocidade fosse utilizada por eles. Então dá delta T1 mais delta T2 mais delta T3. E para o C, não, desculpa, esse é o C, né? E para o A, tô já embolando a cabeça da galera, né? Então desconsidera, tá? Esse aqui é o A, sempre está com velocidade V2. Então ele percorreu durante um tempo delta T1 isso aqui, só que ele voltou, viu que ele voltou para buscar o turista C. Então ele ficou V2 menos delta 2 mais V2 vezes delta 3, ó. Então ele andou, o turista A fez isso aqui, ó. Então ficou VM delta 1 mais delta 2 mais delta 3, tá? Então o que você faz agora? Você pega, eu tinha resolvido isso aqui, eu tinha resolvido aqui, ó. Você pega o turista C com o turista A, depois o turista A com o turista C. Não, desculpa, o turista C com o turista A e o turista B com o turista A. Quer ver? O que você faz aqui, ó? Então você vai pegar o A e o C. Tá vendo que esse coisa aqui é igual? Né? É o A com... Qual foi?